Nossa querida escola parceira, Dr. João Eugênio de Almeida, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Fraga, do nosso projeto Direito e Cidadania como meios de superação da pandemia. Nós estamos com mais um super vídeo muito legal, voltado aqui à nossa ideia de trazer para vocês informações interessantes sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Mas nesta edição, nós estamos falando sobre o conceito, a ideia, como eu posso aplicar o conceito de justiça nas práticas do meu dia a dia. E nesta terceira e última parte das nossas gravações, eu gostaria de trazer a vocês um tema que, claro, é um dos mais intrigantes, porque quem é que não tem os seus próprios sonhos? Quem é que não tem os seus próprios interesses? Quem é que não quer ser feliz? Mas existe essa felicidade absoluta? Será que nós poderíamos praticar todas as nossas ações para aumentar o nosso prazer e diminuir ao máximo a nossa dor? Será que existiria uma sociedade perfeita onde o mais importante é a alegria da média da população enquanto outros podem passar por dificuldades? Pois é, amigos da Escola João Eugênio, é em mais essa rodada de discussões que nós vamos avançar neste e em outros temas, independente das nossas orientações, mas experimentando uma excelente observação técnica sobre a obrigação moral que nós temos com os nossos semelhantes. E para tanto, eu gostaria de agradecer mais uma vez a nossa belíssima dupla que trabalhará em conjunto em mais essa transmissão, a Flávia, que está aí na nossa tela, agradecendo de antemão, e também o Márcio, que nessa rodada das gravações vai nos ajudar apresentando também o material de apoio. Portanto, Flávia, a palavra está com você. Boa apresentação. Muito obrigado. Oi, pessoal, boa tarde a todos. O meu nome é Flávia e eu estudo Direito também na Universidade, na PUC Minas. E eu tô aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a maximização da felicidade, o utilitarismo, que eu acho que é um assunto muito importante que me fez pensar muito sobre o que seria felicidade. Será que a minha felicidade é a mesma do outro ou da coletividade? Realmente me fez pensar muito, é um assunto muito interessante que vale a pena ser aprendido, que vale a pena ser pesquisado. Então, eu e o Márcio montamos alguns slides para explicar um pouquinho sobre o tema pelas visões dos filósofos Jeremy Bentham e Stuart Mill, que eles falam sobre o utilitarismo e também citam várias histórias que nos fazem entender como realmente ele pode ser aplicado. Então, o Márcio vai colocar agora os slides aqui e eu vou contar um pouquinho para vocês. Pode passar. Bom, o primeiro filósofo que eu vou falar é o Jeremy Bentham. Ele nasceu em Londres no dia 15 de fevereiro de 1748 e faleceu em 6 de junho do ano de 1832. Ele foi, durante a sua vida, um filósofo e jurista iluminista. Ele foi fundador e difusor do utilitarismo. Ele foi o primeiro que falou sobre isso. Pode passar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de justiça e moral para ele. O que ele acreditava ser a justiça e a moral. Então, a moral e a justiça para ele consistiam na maximização da felicidade, do prazer e da diminuição da dor. A felicidade seria a busca pelo prazer e por evitar a dor. Ele despreza a existência dos direitos humanos, e isso, para muitos, é uma vulnerabilidade do tema. Para ele, todos os seres humanos são governados pelo prazer e por isso devemos buscá-los, e isso é o certo. Tem que ser assim. Para ele, é isso que ele acredita. Para ele, a moral e a justiça são quantificáveis, podendo ser medidas de acordo com o grau de felicidade da maioria das pessoas. Então, o que ele acreditava? Ele acreditava que uma ação só vai ser moralmente correta se as suas consequências promoverem um bem-estar coletivo. Ele não pensa na qualidade do que está acontecendo, em sim na quantidade. Se isso vai ser legal para o maior número de pessoas. E não se isso vai ser bom somente para mim, se isso vai ser importante para mim. Não. Tem que ser importante para a coletividade. É isso que importa, é o número de pessoas que isso vai ser interessante. Pode passar. Então, a gente vai citar aqui alguns casos que nos fazem entender um pouco mais sobre isso. Bom,
O autor ele abre o capítulo nos expondo a uma situação em que há 4 náufragos com pouco alimento. Em determinado momento de desespero, para sobreviverem, eles acabam matando e comendo a carne de um companheiro. De acordo com a teoria utilitarista, isso estaria correto, porque a felicidade e a moral são quantificáveis. Logo, a felicidade e a sobrevivência de três deve ser mais importante do que a de uma pessoa. Então, se uma pessoa só precisasse comer para sobreviver, não estaria certo. Por quê? Porque tinha mais três para sobreviver. Então, o que vale são o número que seriam 3 pessoas, diferente de uma. A quantidade vale mais do que a qualidade. É algo que faz a gente pensar muito. É porque a gente pensa, não, isso aí é desumano, mas para ele faria muito, muito sentido. Bom, outro caso muito interessante é o caso dos cristãos que eram jogados para serem comidos aos leões. Acontecia durante o período da Roma Antiga e eles eram jogados por não negarem as suas crenças. Esse era o motivo que eles morriam e eram jogados para ser comida de leões. De acordo com a visão utilitarista, isso seria justificado, estava normal. Por quê? Porque a felicidade da maioria que assistia às execuções estaria em um patamar superior do que os direitos do cristão. É bem intrigante, né? Agora tem o John Stuart Mill, que foi o segundo filósofo que veio a falar do utilitarismo, ele veio um pouquinho depois, né? E ele reformulou o utilitarismo, ele tornou, entre aspas, mais humano. Por quê? Porque o John Stuart Mill, ele buscava a qualidade, ele dizia buscar a qualidade e não a quantidade do prazer. Ele visava conciliar os direitos do indivíduo. Bom, aqui a gente vai aprofundar um pouquinho o conceito proposto por Bentham, voltando, né, a falar dele. Ele não dava valor para os direitos individuais e a dignidade humana, mas Mill ele tenta nos dar as soluções disso. Seria a conciliação entre os direitos individuais e a busca pela felicidade, ou seja, a qualidade disso. Para ele, a intervenção estatal deveria ocorrer somente nos atos exteriores, não abarcando crenças e nem opiniões. Pode passar. Bom, agora a gente vai falar sobre sobre a opinião minoritária. Para Mill, a opinião minoritária não deveria ser exterminada, mesmo que isso causasse um prazer instantâneo. Por isso, o Mill usa o conceito de prazer a longo prazo. Essa atitude geraria mais infelicidade e tensão do que o prazer. Além de que, para ele, a maioria não forma a verdade, ou seja, a opinião minoritária pode mostrar-se verdadeira. Então, vou falar mais um pouquinho sobre o Mill. Ele argumenta o desenvolvimento individual de cada um. Seria uma nova ideia da felicidade, que é a utilidade a longo prazo, e não aquela que visa só o número e é aquilo. É um pouco mais intenso, eu diria. Ele visava conciliar os direitos do indivíduo e ele sempre falava que o governo não podia interferir na liberdade individual. Então, ele meio que ele buscava a qualidade do prazer, enquanto o Bentham buscava a quantidade. Essa é a maior diferença entre o utilitarismo para os dois filósofos. Eu espero que vocês tenham entendido, foi um resumo sobre as ideias dele. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida vocês podem falar comigo, que eu estou aqui à disposição para ajudar vocês. Muito legal, Flávia. Poxa vida, você nos brindou junto também com a participação, né, aí do Márcio, com uma excelente apresentação, Flávia. E você me lembrou, Flávia, quem sabe a gente pode, até concluindo a nossa gravação, eu acho que o seu tema, de maneira especial, ele é um tema muito interessante, porque ele invoca alguma das nossas preferências. Então vamos colocar aqui, Flávia, olha só que interessante. Infelizmente, né, nós vivemos hoje, né, num
cenário de pandemia, com muitas restrições, né? Então, vamos colocar aqui um caso prático, por exemplo. Vamos supor, olha, nós temos ali, infelizmente, casos, né, da Covid-19 aumentando nas diversas cidades, na nossa cidade não é diferente também, mas nós temos também, né, a vontade da pessoa, às vezes ir no bar, às vezes ir na balada, fazer uma reunião com seus amigos, por exemplo. E nós sabemos que hoje a aglomeração ela pode ser sinônimo de contaminação, né? Considerando a ausência dessas práticas sanitárias. Se nós pudéssemos hoje perguntar, Flávia, por exemplo, na opinião de Bentham e na opinião de Mill, como é que você diferenciaria esses dois autores nessa questão entre manter o isolamento para evitar a contaminação, mas aglomerar com as pessoas que eu gosto como uma forma de aumentar o meu prazer? Como é que você acha que esses autores responderiam essa pergunta, Flávia? Eu acredito que o Bentham ele iria pensar na questão da quantidade, né? Não, você tem que pensar sempre na quantidade. E agora, talvez, o Mill ele pensaria na qualidade do que está acontecendo ali, no momento, visando uma pessoa só, né? Eu acho que a diferença estaria aí. Eu não sei, eu acho que o que está acontecendo agora, pensando no coletivo, seria mais na visão do Bentham. Eu posso estar errada, mas a minha opinião seria porque ele pensa. É que ele não pensa na qualidade, né? Ele pensa mais na quantidade. É isso que fica difícil. Mas Não, e muito legal, Flávio. E o que você falou está absolutamente certo, e ao mesmo tempo é hoje este nosso principal, né? Como diz o Bentham junto com o Mill, são as nossas obrigações morais, né? O Bentham, ele não se preocupa muito com essa questão da obrigação moral, porque o homem, ele precisa elevar ao seu estágio máximo a sua liberdade pessoal. Então, o que vale, o bem mais precioso para o homem é o exercício da sua liberdade pessoal. Agora, nós vimos, né, principalmente, você trouxe para nós muito bem, junto com o Márcio, na proposta do Stuart Mill, é considerar, de uma certa maneira, né, que essa premissa do que ele vai chamar de utilidade, né, ou do utilitarismo, não tem, obviamente, este impulso dos prazeres mais elevados. É como se você agisse por impulsão, né? Ah, o que importa para mim é ir nessa festa, o que importa para mim é jogar futebol, é ficar com os meus amigos. Então, nós seria o precisamos. agora, né? O agora, você foi muito preciosa na sua fala, é nós tentarmos diminuir um pouco essa questão da impulsão e começar a perceber, como vai dizer Mill, né? São as nossas perspectivas de utilidade e felicidade a longo prazo, né? Então, seria mais ou menos o seguinte: olha, se você não se aglomera agora, se você tenta, ainda que se reúna com seus amigos, mas manter vários protocolos sanitários, o uso da máscara, distanciamento mais de 2 metros, ou o uso do álcool em gel, todas essas medidas poderão, a longo prazo, facilitar com que nós possamos mais rapidamente alcançar a nossa felicidade. E aí vai entrar naquele termo muito legal, né, Flávia, que é o conceito, a ideia da dignidade humana, né, que Mill, ele procura, de certa maneira, trazer traços, né, mais voltados ao indivíduo. Você pode elevar o seu prazer, desde que você também não impeça com que outros indivíduos exerçam o seu também, O né? direito individual, né? Perfeito. Então, os nossos direitos individuais, eles têm que existir num equilíbrio, numa Sim. harmonia, sem fazer com que a minha máxima felicidade possa ofender os direitos individuais do outro. E o principal direito individual é a saúde, né? É a vida que precisa ser protegida nesse cenário. Com Muito certeza. legal, Flávia, muito legal. E com essa fala da Flávia, com a colaboração do Márcio, nós vamos nos despedindo por aqui, desejando a todos vocês da Escola João Eugênio também que possam absorver, né, os nossos vídeos, assistir, curtir as nossas publicações e principalmente acompanhar as nossas próximas transmissões. Obrigado, gente. Obrigado, João Eugênio. Nos vemos na próxima. Tchau.